Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar a grade aqui para o nosso sabadão, vamos só dar uma olhada rapidinho como foi a nossa quinta-feira. Na quinta, até então, no momento que estou gravando o vídeo aqui, a gente já atua numa grade de 4 jogos. Eu já tenho aqui 3 jogos concluídos, a gente está aí com 2 greens e um red pelo meio do caminho. O jogo aqui a se concluir, a gente está trabalhando aí no Clube América Feminino contra o Santos Laguna. Estamos trabalhando com o Clube América, a equipe da casa e as meninas para vencer a sua partida. Caso esse bilhete aí venha a se concluir, a gente pode ficar aí com 3 greens e apenas um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal da quinta-feira eu havia deixado uma duplinha. Deixamos aí o Dinamo de Kiev contra o Maccabi Tel Aviv para sair mais de uma primeira partida e deixamos o Bahia na chance dupla. Esse bilhete duplo havia dado uma odd por base de 1,59 e infelizmente esse bilhete ficou quebrado aí justamente por conta aí do Dinamo de Kiev. Então vamos dar uma olhada aí como foi. Primeiro jogo foi aqui na Liga Europa, no jogo do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, contra o Maccabi Tel Aviv de Israel. Trabalhamos com o Dinamo, olha, trabalhamos para sair mais de uma primeira partida, que foi o head do dia até então, né, no momento que eu estou gravando. Segundo jogo, o New York Boys da Suíça, enfrentando o Slovan Bratislava, da Eslovênia. Deixa eu até pontuar aqui certinho. Foi isso aí. Deixa eu puxar aqui para ver, dar uma olhadinha no jogo certinho. Aqui a gente atuou com o New York Boys na chance dupla. O bilhete bateu. Na Copa do Brasil, aqui no jogo do Bahia contra o Fluminense, trabalhamos com o Bahia na chance dupla, o bilhete bateu. E para fechar o dia, como eu mencionei, é o jogo do Clube América do México Feminino. Se as meninas virem a conseguir a vitória aqui, a gente fecha o dia com 3-1. Caso as meninas aqui sofram um empate ou até mesmo a virada, então a gente fica aí 2-2, tá bom? Então fechamos a nossa quinta, vamos mencionar aqui, na sexta está acontecendo, espero que tenha sido uma sexta muito boa. Vamos para o nosso sábado. O que eu separei para o sábado? Uma grade aí com 10 jogos, ao meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo é aqui na segunda divisão da Alemanha, às 8 horas da manhã. É o jogo aí do Braunschweig enfrentando o Bielefeld. No momento, as duas equipes são quarta e sexta colocada, respectivamente. Momento aí da equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante e 3 empates pelo meio do caminho. O que eu gosto desse jogo? Mercado de gols. Pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de 1,5 aí em 3. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 também em 3. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando aí por uma odd. Vamos tentar puxar aqui para dar uma olhadinha. Por uma base de 1,25. Eu vou deixar para sair mais de 1,5 na partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá para a Premier League na Inglaterra, às 8h30 da manhã. Jogo do Chelsea enfrentando o Fulham. No momento aí, o Chelsea é o quarto colocado da competição e o Fulham, no momento, é o 13º. O Chelsea, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 4 vitórias. E o Fulham, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Fulham e 4 vitórias mais recentes aí a favor do Chelsea. O que eu vou buscar aqui nessa partida? Eu vou comprar aqui uma chance dupla a favor do Chelsea. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida no máximo empatando. Vai estar pagando bilhete numa base de 1,17 é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos agora lá para a Superliga na China, às 8h35 da manhã. Jogo aí do Chengdu Honsheng enfrentando o Shanghai Port. No momento aí, as duas equipes são terceira e quarta colocada, respectivamente. Momento aí do Chengdu Honsheng, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E o Shanghai Port, nos últimos 5, vem de 2 empates e também 3 vitórias. Né? E vamos lá. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aqui uma vitória para a equipe visitante no Shanghai Port e 4 vitórias aí para o Chengdu Honsheng. O que eu gosto de buscar nesse jogo? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos de Shanghai Port, mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. E nos últimos 5 jogos de Chengdu Honsheng, cumpriu essa linha de mais de 1,5 aí em 2. Em 2 não, né? Em 3.
Então, como eu mencionei, vou deixar para sair mais do meio na partida, vai estar pagando por uma base de 1,18, vai ser o bilhetinho para esse jogo. Vamos lá, vamos dando sequência. Próximo jogo que eu separei, vamos agora lá para as Premier League das Ilhas Faro, às 9h30 da manhã. Jogo do FC Sudorói enfrentando o Klaskavik. No momento, a equipe visitante é a primeira colocada da competição, a equipe da casa é a oitava. Momento aí do FC Sudorói, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias, e o Klaskavik nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aí de vitória da equipe visitante, o Klaskavik. É o que eu vou buscar mais uma vez. O bilhete está esmagado por uma base aí de 1,10, 1,11, mas eu vou deixar aqui o Klaskavik para vencer a sua partida dentro de 90 minutos, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, voltar agora para a Premier League na Inglaterra, às 11 horas da manhã. Jogo do Tottenham enfrentando o Bournemouth. No momento aí, a equipe da casa, o Tottenham, é o segundo colocado da competição, e o Bournemouth no momento é o nono. Momento aí do Tottenham, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. E o Bournemouth nos últimos 5 vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho aqui um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para o Bournemouth e 2 para o Tottenham. O que eu venho buscar nessa partida? Chance dupla a favor do Tottenham. Também não vejo a equipe perdendo a sua partida, no máximo empatando. Vai estar pagando bilhete para uma base de 1,24. Eu deixo para sair não, né? Deixo o Tottenham na chance dupla como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, dando sequência agora, vamos para a Espanha, La Liga, no horário de meio-dia, jogo do Alavés enfrentando o Atlético de Madrid. No momento, a equipe da casa é a nona colocada, a equipe visitante é a 14ª. O Alavés, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 1 vitória e 3 derrotas, e eu tenho o Atlético de Madrid, que nos últimos 5 jogos vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Alavés e 3 vitórias do Atlético de Madrid. O que eu venho buscar nessa partida? Uma chance dupla a favor do Atlético de Madrid. Jogando fora de casa, mesmo assim eu não vejo aqui perdendo a sua partida, no máximo empatando. Vai estar pagando bilhete para uma base de 1,22, vai ser o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos dando sequência aí, vamos agora lá para a Bundesliga na Alemanha, primeira divisão, 1h30 da tarde, jogo do Augsburg enfrentando o Bayern de Munique. No momento aí, as equipes são primeira e quarta colocada, respectivamente, lembrando que a gente só está indo para a segunda rodada, tá? Augsburg, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, 1 empate, 3 vitórias. E eu tenho o Bayern, que nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tenho um histórico total aqui de vitórias aí do Bayern de Munique. É o que eu venho buscar mais uma vez, está pagando por uma base de 1,27. Eu deixo o Bayern de Munique para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora lá para Países Baixos, Holanda, às 3 horas da tarde, jogo do PSV enfrentando o Testa. No momento, o PSV é o segundo colocado da competição e o Testa nos últimos, olha, no momento é o 16º colocado, primeiro dentro da zona do rebaixamento. Momento do PSV, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 5 vitórias e o Testa nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, existe aqui 3 jogos, onde eu tenho um histórico aí de 3 vitórias do PSV. É o que eu vou buscar mais uma vez, está pagando por uma base de 1,10. Eu vou deixar o PSV para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Dando sequência, vamos lá agora, novamente, para a segunda divisão da Alemanha, às 3h45, olha, às 3h30 da tarde, jogo do Düsseldorf enfrentando o Karlsruhe. No momento, a equipe visitante é a terceira colocada da competição e a equipe da casa é a primeira aí dentro da zona de rebaixamento, 16ª. Momento aí da equipe da casa, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias, e eu tenho a equipe visitante que nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias aqui a favor do Düsseldorf. O que eu gosto de buscar aqui? Segunda divisão da Alemanha, para mim, é buscar mercado de gols, é o que eu venho atuar aqui. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 4, nesses 4 batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 em todos.
Bilhete, então, para essa partida vai estar pagando uma odd aí por uma base de 1,21. Eu vou deixar para sair mais de 1,5 na partida como bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar, vamos fechar aí com chave de ouro às 4h30 da tarde, La Liga na Espanha, jogo do Real Madrid enfrentando o Mallorca. No momento aí, o Real Madrid já é o terceiro colocado da competição e o Mallorca aí no momento é o 16º. Momento do Real Madrid, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias, e eu tenho o Mallorca que nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Real Madrid. É o que eu vou buscar aqui, independente do momento do Real, eu venho comprar essa vitória, tá pagando por uma base de 1,23, eu deixo o Real Madrid para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí pro nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. O bilhete do canal vai estar aparecendo aí no final do vídeo, tá bom? Mais uma vez aí, só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.